O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi o convidado do Direto ao Ponto desta segunda-feira. Questionado sobre a sugestão de Jair Bolsonaro para que Ricardo de Mello Araújo, coronel aposentado da Polícia Militar, para ser o vice da chapa nas eleições este ano, Nunes disse acreditar ser cedo para uma definição. A gente tem esse trecho, a gente vai acompanhar. É um bom nome, né? O coronel Mello, eu tive 2 contatos com ele durante o período que ele foi presidente da CEAGESP. Sim. Foi uma vez para discutir a questão do IPTU do CEAGESP, depois para discutir uma questão de um espaço dentro do CEAGESP que a gente tem lá para acolhimento de pessoas em situação de rua. A impressão foi muito positiva, uma pessoa que comandou a rota, mas evidentemente a gente precisa levar o nome do coronel Mello para os outros partidos, para as outras pessoas que participam. Como a gente tem uma frente ampla, é importantíssimo, né? E o presidente Jair Bolsonaro com certeza vai entender isso e com certeza concordar que a gente precisa levar e tá discutindo e avaliar também os outros nomes, mas é um bom nome, só que está muito cedo. Ricardo Nunes também comentou a saída de Marta Suplicy do governo para integrar a chapa rival como vice de Guilherme Boulos, mas ele não quis chamar de traição. A gente também tem esse trecho. A palavra é traído, né? Para Marta, que foi prefeita, foi ministra, né? Tem uma história, eu acho que não cabe. Agora, evidentemente, eu fiquei muito magoado, porque ela ficou 3 anos no governo, participando e sabendo de todas a minha vontade de ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro. E aí ela vai falar com o Lula e fala, não, agora eu vou ser por causa do Bolsonaro. Foi o Lula que contou para ela? O Lula chegou para, olha, Marta, eu quero te contar uma coisa. Não, tem entrevista. O senhor tinha uma relação nos bastidores também que também era muito próxima de confiança com a secretária? Do caso do seu governo, ou com a ministra, ou com a ex-prefeita? Eu sou do MDB e ela foi candidata a prefeita pelo MDB em 2016. Então a gente fez campanha junto. Eu conversei com o Bruno em dezembro, né? Como é que vai ser a composição, tal, não sei o quê, negócio da Marta, vamos chamar a Marta para ser secretária de Relações Exteriores. Eu falei, excelente. Foi um convite dele, mas teve a minha participação nesse processo. A votação, no dia que a gente foi votar e o Bruno, foi eu e o Bruno e o Ilcinho, nós 3, na casa dela, tomamos um café, eu, o Bruno, o Ilcinho e ela, a gente foi votar juntos. Lembra, Ilcinho? Isso. É uma questão de confiança, né? E aí, ela trabalhando durante 3 anos, juntos, ela, a minha esposa, de uma relação muito, muito boa com a Marta, e aí eu sou pego de surpresa com essa notícia, né? Mas acho que a questão da avaliação, isso é a opinião pública que vai a resposta que ela deu sobre o motivo não colou para o senhor? Não para nenhum de nós, para nenhum de vocês, né, gente? Vocês não sabiam que eu estava pedindo apoio? Todo mundo sabia, ele foi almoçar na prefeitura, eu fui nos eventos com ele, eu sempre coloquei aqui, se você pegar a minha entrevista da última vez que eu tive aqui, está escrito, não é importante o presidente a gente juntar o centro, que é o meu campo, com a direita para vencer a extrema esquerda. Não existia nada escondido, entendeu, Monteiro? E como fica a relação hoje? Não falei mais com ela, né? O senhor criticaria a sua ex-secretária numa possível campanha política? Não, o embate é entre eu e o dissimulado, entendeu? É eu e ele. Tá aí, vamos começar aqui com o Felipe Monteiro, que foi um dos entrevistadores, participou do programa, acompanhou toda a entrevista do prefeito Ricardo Nunes, pré-candidato à reeleição, e essa fala curiosa sobre a Marta Suplicy. Não vai chamar de traidora e nem vai fazer críticas à Marta na campanha, segundo ele, Pepe. Claramente o Nunes está com um ressentimento em relação a Marta Suplicy. Dá para perceber que toda hora ele falava que estava magoado com a ex-prefeita de São Paulo, que foi secretária do governo dele por 3 anos, não é? E resolveu sair esse ano para ser vice do Guilherme Boulos. E o Nunes toda hora falava, né, que vai tentar manter, né, o que a Marta falava da prefeitura dele, que ele era um bom gestor, que ele tinha bons projetos. Então, com certeza, isso indica para as pessoas que o Nunes vai usar as palavras da Marta Suplicy quando era secretária de governo do Bruno Covas, depois do Ricardo Nunes, né, elogiando a prefeitura dos dois como mote de campanha, não é? Então o Nunes acabou mostrando nessa entrevista que, apesar do ressentimento, ele vai se utilizar, sim, de parte dos elogios da Marta Suplicy relacionado com a sua gestão. Mas dá para ver que é algo que tem muito ressentimento,
que o Nunes realmente está magoado com a Marta Suplicy, não é? Que abandonou a prefeitura para ser vice do Guilherme Boulos por meio de um pedido do Lula. E tem um ponto da entrevista que a gente abordou aqui, o Nelsinho, só para terminar, não é? Que é a escolha do vice-prefeito. Com certeza o Nunes está na dúvida sobre quem vai ser o vice-prefeito e ele está dando muita margem e muita moral para o PL e para o Bolsonaro, né? A gente até conversou com ele sobre isso, né? Se ele chamar alguém do bolsonarismo para ser o seu vice, ele vai acabar dando holofote à polarização nacional que a gente teve nas eleições para presidente da República no ano retrasado. Pepe, a gente já volta na coisa do vice, mas eu queria ouvir a turma aqui sobre o sentimento dele com a Marta. Agora são 10 horas e 54 minutos, quem está na rádio está voltando. A gente está repercutindo aqui a entrevista de ontem do prefeito Ricardo Nunes ao Direto ao Ponto, em que ele falava que está chateado. A gente está indo para um intervalo na rádio, é isso. E o prefeito falava sobre exatamente o sentimento dele de chateação com a saída da Marta Suplicy, mas disse que não vai chamar de traidora. Agora ele falou outra coisa interessante aqui que eu quero te ouvir, Palumbo. Ele falou, a Marta saiu falando que está insatisfeita com a minha aproximação com o Bolsonaro. Será que ela não sabia? Foi o Lula que contou para ela que eu estou me aproximando do Bolsonaro já faz tempo e tal? Não, raramente eu defendo o Ricardo Nunes, mas eu tenho que fazer uma defesa dele. Ele foi traído. Ele não quis falar lá, foi educadíssimo e não quis falar que foi traído. Isso não é ressentimento, Pepe, isso é traição. Você está num governo, você trabalhou durante 3 anos, você teceu vários elogios a pessoas e depois você abandona o barco porque surgiu a possibilidade de você ser vice do Boulos. A verdade é essa. Ele não precisava ter falado com todas as linhas que foi traído. Mas, para bom entendedor, pingo é letra. Ele foi literalmente traído. Quanto aos vices, eles vão fazer pesquisa, eles vão fazer qual o nome mais viável. O que eu posso falar do Coronel Melo Araújo, que ele é um coronel de verdade. Porque na polícia, como eu falei no programa da semana passada, tem os delegados de verdade, coronéis de verdade, que são de polícia, aqueles que já aprenderam, que já foram em operações, que sabem o que é estar na linha de frente, e tem os coronéis de pelúcia e os delegados de pelúcia que nunca prenderam nem o dedo na porta. O coronel Melo Araújo é um coronel de verdade, tanto é que ele fez um belo trabalho ali no CEAGESP durante o comando, combatendo a corrupção, indo para cima do sistema, porque não é fácil você combater a corrupção. Você é ameaçado, a sua família corre risco. Teve uma ocasião que ele até falou para um sargento que trabalha comigo, o sargento Vitor, toma cuidado lá, o delegado Palumbo está denunciando demais a corrupção. Vocês têm que tomar um pouco de cuidado. O coronel Melo Araújo é um bom nome, é um cara sério e é um policial de verdade, não é de mentira. Ô Ju, eu vi que você deu uma risada aí quando o Palumbo falou de prender o dedo na porta. O Palumbo tá corretíssimo, né? A gente infelizmente vê pessoas que passaram a vida inteira dela adulta presa numa biblioteca estudando, aí passou no concurso para delegado, entra na polícia e começa a chefiar agentes de polícia que tem 20, 30 anos muitas vezes de experiência. Cansei de ver isso na Polícia Federal, é uma crítica que eu faço publicamente. Eu entendo que o melhor modelo de gestão de polícia é o da Polícia Rodoviária Federal, em que você tem um cargo único, as pessoas passam no concurso e à medida das suas especializações, dos seus rendimentos, elas vão chegando ao cargo de inspetor. Quando você já chega num cargo que você já chegou para ser chefe, já existe aí um problema em si. Então tem muita gente mesmo que nunca teve vivência de rua, que não tem ideia do que é lidar com um bandido ali na ponta, e eu pude observar isso muitas vezes na Polícia Federal. Então assim, eu ri porque de fato é essa a realidade. Agora, o prefeito Ricardo Nunes, ele foi muito elegante mesmo, porque no mundo político, quando você chega num cargo, os cargos que você, no mandato, né, os cargos que você tem à sua disposição, você coloca pessoas que estejam comprometidas com o projeto político. Isso é conversado antes. Então, olha, eu vou te colocar como um secretário X, porque você vai tocar a pasta tal, você vai ter visibilidade, você vai ter uma assessoria, você tem condições de trabalhar o seu nome, lá na frente a gente junta forças, você me ajuda no meu projeto político. Então, é óbvio que isso aconteceu no caso de Marta Suplicy. Ela não entrou porque ela é uma mulher
conhecida na cidade. Ela entrou porque ela participou da construção de um projeto político. E se neste momento em que a devolução desse acordo, né, desse voto de confiança deveria ser realizado, isso não é cumprido, de fato nós estamos diante de uma traição. Mas o mundo político não costuma perdoar traidor, não. As pessoas não gostam de traidor. No Brasil você perdoa ladrão, mas traidor é difícil de perdoar. Então eu acho que isso é muito ruim para Marta, ela que já não vem sendo tão bem aceita assim dentro do próprio PT, a gente viu aí uma contestação da refiliação dela, mas nesse momento me chama a atenção a elegância do prefeito Ricardo Nunes de lidar com essa situação de traição dessa maneira, optando por não criticá-la. Agora são 10h58, agora sim, voltando do intervalo da rádio, a gente continua falando sobre a entrevista do prefeito Ricardo Nunes ontem aqui ao Direto ao Ponto, em que ele falava que está chateado com a Marta, mas não vai chamar de traidora e nem vai criticar nas eleições. Agora, mano, e essa postura do prefeito Ricardo Nunes, sempre comedido, não vai chamar de traição, também falou que não vai fazer críticas. Você acredita que em algum momento isso vai mudar? Da pré-campanha para a campanha? Não, senhor, eu acho que ele está usando uma estratégia retórica à la Chiquinha defendendo Chaves, né? Que é aquela coisa do, olha, eu não vou chamar de traidora. Traição é uma palavra forte. Ele já está usando a palavra para associar ela, né? Então ele está, de uma forma, trazendo a palavra traição de forma associada à imagem de Marta Suplicy. E aí, a gente sabe que toda a história política da Marta tem diversos episódios que são vistos pela população como traição, tanto no âmbito político, como a gente não pode deixar de dizer que também tem uma dimensão da vida pessoal dela. Muita gente ficou com a sensação, no desfecho do casamento dela com Eduardo Suplicy, ficou uma névoa de que como se ela tivesse traído o ex-marido Eduardo Suplicy. Isso é algo que acompanha a carreira política dela, que eu acho até que é algo que não deveria entrar no âmbito da disputa vida pessoal, política, né, cara? Não deveria. Porque é da vida pessoal, mas a gente sabe que a insistência de usar a palavra traição e traidora com Marta é indissociável desse fato biográfico. Né? Agora o PP tem um pouco de machismo, né? Homem, ninguém fala que o marido político traiu a mulher. E aí, possivelmente, o Nunes adota essa estratégia de dizer, eu não vou dizer que ela traiu, mas tem uma dimensão também para não ser acusada de machismo. Mas tem uma dimensão também, porque a narrativa da Marta Suplicy é que ela foi traída pelo Nunes também, né? Quando o Nunes se aproximou do bolsonarismo e do Bolsonaro, e ela tendo certamente nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro se colocando contra o Bolsonaro o tempo inteiro, a Marta também usa a estratégia da narrativa que ela largou o governo do Nunes depois que o Nunes se aproximou do bolsonarismo, né? E faz sentido também, né? Então, a narração sobre a traição, os dois lados têm. Agora, o prefeito trouxe uma outra informação interessante que eu queria repercutir com vocês, que é a disputa pela vice, né? A gente já falou aqui a respeito do coronel Melo de Araújo, que foi comandante da rota, que é o nome apresentado pelo próprio Bolsonaro para ser vice, mas ontem ele falou que tem mais gente no radar. Tem os nomes todos do PL, delegada Raquel Galinatti, a secretária Sonaira, o deputado Tomé Abduche, tem o presidente do União Brasil Municipal, o Milton Leite, presidente da Câmara também. E ele falou que os outros partidos também estão, de alguma maneira, tentando participar. Palumbi, ele falou, por exemplo, do Partido Progressista, salvo engano, que apresentou ali como alternativas o delegado Olim e o coronel Telhada. 2 nomes que são conhecidos da política de São Paulo e que também ligados à segurança pública. Olha, pelo que eu entendi até agora, o PL, através do Bolsonaro, que faria a escolha do vice. Mas, claro, né, o Nunes não é bobo, ele vai fazer uma pesquisa. Ele vai colocar todos esses nomes e vai ver qual tem mais popularidade, qual traz mais benefício, qual se perde mais. Tem nomes interessantes, a Sonaira, já falei aqui outro dia, foi uma excelente colega na vereança em São Paulo, combatente, atuante, não se vendia aos encantos do poder, criticava quando tinha que criticar, firme nos seus posicionamentos. Eu acho que a escolha ela é muito próxima da família Bolsonaro, né? Salvo engano, ela foi assessor do Eduardo Bolsonaro, conhece o ex-presidente da República, o Bolsonaro.
e a gente acredita que a escolha vai partir do Bolsonaro. Foi esse que o acordo firmado. Se vão cumprir, não sei, mas com certeza irão fazer pesquisas para saber o nome mais relevante aí, que traria mais votos para a candidatura do Nunes. Agora, Júlia, é um símbolo esse tanto de policial no radar para ser vice? A gente já falou aqui de delegado, tem pelo menos 3. A delegada Raquel, do PL, o delegado Olim, do PP. Antes deles, já se falava no delegado Nico, que é secretário adjunto de Segurança Pública. Delegado Palumbo. Tá faltando Palumbo. Delegado Palumbo, segundo o PP, que eu acho que não vai ser vice do Nunes, né, Palumbo? Não tem a mínima condição de ser vice. Nem dá, tá louco. Deixa eu na minha aqui, quieto. E pelo menos 2 coronéis, né? O coronel Melo Araújo e agora o coronel Telhada também. É o símbolo de que a segurança pública vai pautar o debate na campanha, ô Júlia? Com certeza. Inclusive, acho que é um símbolo da discussão política nacional que não retroage mais. Porque nós vivemos, durante o período de redemocratização no Brasil, todo um processo de aparelhamento cultural, né, de quem produz cultura, de quem é visto, de quem é assistido, sempre na contramão do combate a criminalidade, sempre numa tentativa de justificar as ações de criminosos, fazendo uma conexão entre desigualdade social e a prática de crimes. Só que a população, ela começa a receber uma outra linha de pensamento, mais notadamente a partir de 2016, a partir de 2018, em que a chamada direita no Brasil começa a se figurar como um espectro político que também é irreversível, né? E essa direita tem o carro-chefe, o valor do combate à criminalidade, né? E quando o discurso ele se conecta ao sentimento real das pessoas, não existe narrativa que se sobrepõe. Quando, por exemplo, uma faxineira que está 4 horas da manhã numa parada de ônibus, esperando o ônibus para começar a fazer a sua faxina do dia, ela é assaltada e perde o celular dela, ela sente na prática a incapacidade de um Estado real de prover segurança para ela. E aquela pessoa que entregar a melhor proposta para ela, que deixar claro que deve colocar aquele suposto inocente, aquela suposta vítima na sociedade presa, ela vai votar nessa pessoa. Então a gente inclusive observa o próprio presidente Lula, que não tocava no assunto da segurança pública, ele também já começa a falar sobre esse assunto, né? Os próprios quadros do PT já perceberam isso e já começam a modificar os seus discursos. Então é irreversível. É irreversível. O apreço pela segurança e o combate à criminalidade é um caminho sem volta. Então, para aqueles candidatos que insistirem, né, quem vai ser candidato a prefeito e vereador, que insistir em tentar relativizar a crueldade de quem furta, de quem assalta, de quem estupra, essas pessoas vão ter uma derrota nas urnas esse ano, podem ter certeza. Ô, Ju, eu entendo o ponto, mas eu acho que tem um elemento que está além da retórica e do discurso, que é a entrega. Ou seja, quando a gente fala de alguém como Ricardo Nunes, que está na prefeitura, mais do que ter um vice ligado à segurança pública, o que vai contar é se a população se sente mais segura andando no centro de São Paulo ou se sente mais insegura. É se os comerciantes da Santa Ifigênia sentem que tem respaldo da prefeitura para fazer o seu trabalho ou se sentem que estão abandonados ao bel prazer do pessoal da Cracolândia. Ou seja, para além do discurso, tem uma questão da capacidade ou não de entregar aquilo que promete. E eu acho até que, nesse caso, o prefeito Ricardo Nunes pode acabar tendo problemas ao pautar muito o tema da segurança, no sentido de que o cidadão vai olhar e dizer, mas peraí, quem que é o prefeito hoje? Né? Porque eu não estou me sentindo seguro. Então o prefeito agora está dizendo que vai fazer acontecer, mas o que é que está acontecendo na minha vida hoje? Né? Isso vai ser um problema mesmo, você tem toda a razão. Porque, lamentavelmente, as pessoas não estão se sentindo seguras. A Júlia citou o exemplo da faxineira. Hoje, pela manhã, eu já recebi da minha diarista lá um recado, ó, tá insuportável, tentaram roubar uma amiga minha aqui no ponto de ônibus e a realidade é essa. Né? Vai, Ju, pediu? Perfeito, o que o Mano falou é completamente assim, perfeito, irretocável. Agora,
quando ele, ele traz para perto de si uma pessoa diretamente vinculada à segurança pública, ele consegue fazer um contraponto absoluto em relação ao seu principal adversário, que é Guilherme Boulos. Porque Guilherme Boulos vem de um partido, PSOL, que vota totalmente contra todas as propostas de recrudescimento da legislação penal no Brasil. E é tão fácil mostrar isso. É muito fácil mostrar de que lado Guilherme Boulos de fato está. Então, se por um lado ele não tem esse sentimento de segurança forte por parte dos cidadãos, por outro ele consegue mostrar que, na prática, vocês, se não votarem em mim, vão eleger uma pessoa que quer ver bandido solto. Então, ele tem sim que continuar, do ponto de vista do marketing eleitoral, ele tem sim que continuar martelando essa tecla, ele tem sim que colocar uma pessoa da segurança pública. Eu só acho que ele poderia ter optado por uma mulher. Porque, na minha visão, tá, gente, acho Tabata a grande estrela dessa campanha, dessa corrida. Eu não tenho plena convicção de que o candidato de Lula é Guilherme Boulos. Eu tenho sérias desconfianças de que é Tabata. Então, à medida em que ela for caminhando, e para aquelas pessoas que subestimam a capacidade de Tabata, tá? Eu sinto uma carga machista muito grande nessas pessoas, inclusive ontem eu comentei sobre isso. Então, eu acho que ela se fortalece, eu acho que ela resiste, lá na frente as coisas podem mudar radicalmente. Lembrando, mais uma vez, que ela não é a única mulher na disputa, que nós temos aí a pré-candidata do Partido Novo, Marina Helena, que possivelmente terá Janaína Pascoal como sua vice, o que vai trazer ainda mais força e energia para essas candidaturas, né, femininas, que inclusive são duas mulheres extremamente preparadas e que eu tenho certeza que o eleitor de São Paulo vai ter a chance de ver um belo debate realizado por duas mulheres. Essa é quente, a informação trazida pela Julinha, que não sabia da Janaína Pascoal como vice da Marina, é isso? O que pode reforçar a sensação, né, o papel da Marina Helena como uma representante possível do eleitor bolsonarista. Marina Helena foi assessora de Paulo Guedes no Ministério da Economia, secretária de privatizações, e a Janaína Pascoal, autora do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma, é muito conhecida pela população de São Paulo, pode fortalecer essa chapa. Ô Paulo, mas a Janaína encontra uma certa resistência nos bolsonaristas, né? É porque ela teceu algumas críticas, né? E os extremistas, eles não acabam não aceitando. Mas é por isso que daí a importância do PL ter deixado não, né? O Bolsonaro é o principal nome do PL, a indicação ser feita pelo Bolsonaro.